Olá, querido aluno, como você está? Vamos continuar nosso trabalho de estudo. Hoje nós vamos fazer a correção comentada do segundo roteiro de estudo que eu postei lá no E-Class. Dá pause no vídeo, busca lá o teu material para que a gente consiga fazer a correção junto desses exercícios. Então, vamos lá, galerinha? Semelhante ao primeiro roteiro, esse segundo roteiro também começava com algumas perguntas norteadoras, perceberam? Então, vamos lá. Olha, a primeira pergunta norteadora era para a gente se situar sobre o que nós estaríamos trabalhando. E aí pergunta, o que é um número primo? Dê exemplos. E aí, o que você colocou? Vamos olhar? Nós temos que lembrar de várias coisas que a gente conversou em sala. Lembra da musiquinha, lembra? E aí ficava fácil a gente responder o que é um número primo. Número primo é qualquer número que somente é divisível por quem? Por um e por ele mesmo. O conjunto de divisores só é formado por duas pessoas. Quem são os únicos divisores? Dois divisores únicos, o 1 e o próprio número. Então, como que eu sei que um número... Aí eu adiantei aqui e escrevi um detalhe mais de números primos. Como que eu sei que um número é primo? Ah, professora, você acabou de dizer, se só tem o 1 e ele mesmo como divisor. E como que eu faço esse teste de números maiores? Você vai precisar lembrar dos critérios de divisibilidade. Você precisa ficar testando, encontrar alguém que divida aquele número. Se você encontrar alguém que divida aquele número, opa, ele não é primo. Agora, se você não encontrar ninguém, só um e ele mesmo, você pode dizer que ele é um número primo. Olha, ao fazer a divisão, o número é primo se o resto da divisão for sempre diferente de zero e o quociente menor do que o divisor. Então, eu vou fazendo a divisão. Se está sobrando sempre, opa, esse número não possui divisores, né? Isso, exatos. E aí, a gente vai testando, podemos usar os critérios de divisibilidade, como eu disse. Beleza? Vamos para o próximo? Temos aí, então, a segunda questão. O que é número composto? Dê exemplo. E aí, pessoal? Uma rápida pesquisa na internet, vocês conseguiriam descrever e responder essa questão. Vamos lá? O que é número composto? Um número composto é um número quando tem mais de dois divisores naturais distintos. De maneira rápida, prática e eficiente, todo número que eu consigo decompor ele, e eu consigo também mais de dois divisores, eu digo que ele é um número composto, certo? Se eu tenho mais de dois divisores naturais distintos, porque se tiver dois, o que ele é? Ele é primo, né? Se tem o 1 e ele mesmo, opa, dois divisores apenas, eu digo que ele é um número primo. Se tem mais de dois divisores distintos, aí eu digo que ele é um número composto. Eu tentei dar um exemplo para vocês aí do número 72, por exemplo. Eu fiz o método da árvore de decomposição em números primos, utilizando aí o método da árvore. Então, 72 seria 2 vezes 36. O 2 já é número primo, não tenho o que fazer, mas o 36 eu consigo ainda decompor ele. 2 vezes o 18.
Então, eu tinha esse 2, apareceu outro 2 que eu não consigo fazer mais nada, mas o 18 eu ainda consigo decompor ele. 2 vezes 9. E agora o 2 lá de cima, o segundo 2, agora esse terceiro 2 que apareceu e o 9. Dessa linha aqui, ainda tem o 9 que eu consigo decompor. Olha aí, decompõe o 9, e então eu consigo perceber que no final só virou o quê? Números primos, certo, gente? Então eu não consigo mais decompor ninguém. Então temos aí um exemplo de um número composto. Se eu consigo decompor ele em fatores primos, eu posso também afirmar que ele é um número composto. Beleza? Certinho? Vamos para o próximo? Olha aí a terceira pergunta. O que é fatoração? Pessoal, antes de eu responder essa pergunta com vocês, é importante que a gente tente associar o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando números primos, decomposição. Então, e eu falei sobre isso em sala com vocês também. A minha pergunta nesse momento, o que é fatoração, é voltada para a fatoração numérica. Porque dentro de fatoração existe a fatoração algébrica. A fatoração algébrica vocês vão ver lá no 8º ano. Por enquanto, o que vocês aprendem é a fatoração numérica, fatorar o número, não uma expressão algébrica. Tudo bem? Então, nesse sentido, a gente consegue responder. O que é uma fatoração? Vamos lá. A fatoração é o que eu já havia conversado com vocês. Quem tem costume de copiar o que eu converso em sala de aula, o que eu escrevo na lousa e tudo mais, teria essa resposta no material aí em casa, né? Mas, rapidamente, vocês conseguiriam encontrar a resposta dessa questão também fazendo uma pesquisa na internet. Então, o que é a fatoração? A fatoração é a decomposição de um número em fatores primos. Olha aí o exemplo. Dei o exemplo do número 72, perceberam? A fatoração em números primos, eu só posso dividir, são divisões sucessivas, sempre dividindo por números primos. 72 dá para dividir por 2, dá 36. 36 dá para dividir por 2 de novo, dá 18. 18 dá para dividir por 2 de novo, dá 9. 9 agora dá por 3, que vai dar 13. 3 dá por 3, dividido por 3, que dá 1. Quando chega no 1, eu consigo dizer que eu concluí a minha decomposição ou a minha fatoração. Então, eu só vejo quantas vezes apareceu aí cada um dos meus fatores primos. O 2 apareceu 3 vezes, então 2 ao cubo, e o 3 apareceu 2 vezes. Se eu resolver essa multiplicação de potências, eu retorno ao número 72. Também mostrei para vocês, essa era a decomposição, a fatoração por divisão, né? Isso, divisões sucessivas. E também mostrei a possibilidade de fazer a divisão pelo diagrama de árvore. Não é isso que você vai pensando em multiplicações e vai decompondo os números que dão para decompor, né? Por exemplo, aqui o 2 não dá para decompor. O 36 já dá, então eu decomponho o 36. O 2 não dá para decompor, mas o 18 dá, então eu decomponho o 18. E assim por diante, até eu chegar numa linha em que já não dá mais para decompor ninguém. Beleza? Então, cuidado aí com a dúvida entre fatoração, porque geralmente associam a fatoração algébrica, mas no nosso caso é a fatoração numérica. Dá pausa no vídeo, vê se você respondeu certinho, complementa e para a gente continuar. Beleza? Então, temos aí a quarta perguntinha. Para que serve a decomposição em fatores primos?
quando que eu uso? Para que serve? E aí, o que vocês colocaram? Vamos ver? Tem várias utilidades, certo, gente? Mas, de maneira básica, que é o que vocês ainda estão vendo, para que serve? Para eu conhecer as bases primas. O que são as bases? Da onde surgiu aquele número? Aquele número pode ser encontrado multiplicando quais números primos? Então, seriam as bases primas. Quando a gente se refere às bases primas, é isso. Quem são os números primos que, multiplicados, eu consigo chegar naquele número proposto? Também serve para calcular o MMC, serve para calcular o MDC, para conhecer os divisores do número, né, do número proposto e vários outros. Então, é interessante perceber isso. Existem várias outras utilidades, mas de maneira em geral e básica, serve para essas coisinhas aí que eu enumerei com vocês, que são assuntos recorrentes aí da nossa disciplina nesse primeiro bimestre. Beleza? Vamos para a quinta pergunta? Olha aí, não é a quinta pergunta, né? Agora já começamos a resolver os probleminhas de matemática referente ao assunto. Então, vamos lá. Olha o primeiro probleminha. Cássio lembra da senha do seu cartão de crédito como produto. Opa, lembra? Ler o problema com calma, pensando no que está dizendo as palavras. Cássio lembra da senha do cartão de crédito como produto. Produto que é, gente, lembra? Multiplicação. Produto está associado à multiplicação. Então, como produto do maior número primo de 2 algarismos, pelo menor número primo de 3 algarismos. Então, calma aí. Existe uma multiplicação do maior primo de 2 algarismos. Vamos parar. Então, já sei que produto é multiplicação. E agora já sei que ele precisa do maior número primo de 2 algarismos. Vamos lá, o maior número de 2 algarismos primeiro. 99 é o maior, porque depois vira 100 e é 3 algarismos. Então, o maior número é o 99. Mas não é só o maior número de 2 algarismos, ele quer o maior número de 2 algarismos com o critério de ser primo. Então, o 99 já vai ser descartado, porque o 99, ele é divisível por 3, então ele não é primo. Desço 1, então, 98. E aí, o 98 é primo? Também não, porque é número par, e número par dá para dividir por 2, não é isso? Então, também não é. O 97 é par? Não, então não é divisível por 2. É divisível por 3? 9 mais 7 vai dar 16. 16 tem na tabuada do 3? Também não é divisível por 3. Se eu fizer a análise de todos os critérios de divisibilidade, eu vou perceber que nenhum divide o 97. Logo, eu posso concluir que o 97, ele é o maior número de 2 algarismos primo. Produto. Agora, pelo menor número primo de 3 algarismos. Então, o menor de 3 é o 100, concorda? Mas agora eu quero que seja primo também. E o 100 não é, porque o 100 não dá para dividir por 10, não dá para dividir por 5, então não é. Então, eu subo 1. 101, será que é o menor? Se eu fizer a análise pelos critérios de divisibilidade, eu vou perceber que sim, 101 é o menor primo. E aí, fazendo a multiplicação, eu encontro a senha do cartão de crédito de Cássio. Tudo bem? Não é tão difícil, né?
É a questão da gente, lembra, ler, grifando as partes importantes, tentando interpretar o probleminha. Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. Olha aí a segunda questão, segundo probleminha, que não é bem um probleminha, né? É uma questão mesmo para a gente responder. Escreva nas caixas de texto abaixo todos os números primos menores que 30. E aí, eu recordo com vocês a musiquinha que eu passei no quadro e cantamos em sala, lembra? Você sabe o que são números primos? Eu não. Você sabe o que são números primos? Eu não. Tem um jeito de aprender, sem fazer muito zum zum. É o que divide só por ele e por um. Tem um jeito de aprender, sem fazer muito zum zum. É o que divide só por ele e por um. Você sabe quem são os números primos? Agora sei. Você sabe quem são os números primos? Agora eu sei. São os números 2, 3, 5 e 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. São os primeiros primos. O número 2 é o único par. Fazendo crivo, conseguimos encontrar. Essa música é para ajudar nossa turma a estudar. Lembram da música? Tudo bem que a professora continua desafinada, mas pela musiquinha nós conseguiríamos responder a questão. Quem são os números primos? 2, 3, 5 e 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29 são os primeiros primos. Quem são? 2, 3, 5 e 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29 são os primeiros primos. O número 2 é o único par, usando o crivo conseguimos encontrar. Essa música é para ajudar nossa turma a estudar. Certinho? Então, tá aí a segunda questão respondida. Estamos agora, então, aí na penúltima questão. Analise os números abaixo e pinte apenas aqueles que são primos, como conversamos lá nas perguntas norteadoras. Para eu saber se um número é primo, um teste rápido é usar os critérios de divisibilidade, não é isso, gente? Se eu não consigo, dentro dos critérios de divisibilidade, encontrar um divisor, provavelmente esse número pode ser um número primo. Professora, mas os critérios de divisibilidade a gente só foi até o 10. Ok, então vocês precisam olhar para os outros primos também e ver se ele não é divisível. Mas esses primeiros critérios já ajudam bastante, ok? Então, fazendo esse exercício de usar os critérios para analisar cada uma das questões, nós conseguimos aí encontrar os primos. Eu pintei quem são os primos, mas, professora, você foi vendo um por um? Eu usei o caminho inverso nesse caso, e se aparece para vocês é uma estratégia. Se eu preciso pintar os primos, eu vou olhar quem eu tenho certeza que não é. Por exemplo, o 25 eu tenho certeza que não é, porque dá por 5. O 28 eu tenho certeza que não é, porque aparece na tabuada do 4, aparece na tabuada do 7. O 40 também tenho certeza que não é primo, porque ele aparece ele é divisível por 4, ele é divisível por 10. O 36, o 16, o 8, o 50, o 1, o 6, todos esses eu consigo afirmar que não são números primos. E esses aqui, que eu não soube
eu começo a fazer a análise dos critérios e rapidamente eu consigo perceber que sim, eles são os primos da questão. Beleza? Dá pausa na questão e olha com cuidado um por um, vê se você entendeu. Por que que eu grifei os números que estão em amarelo e disse que eles são primos. Vê se você encontra alguém que divide esses caras. Você vai perceber que é só o 1 e o próprio número. Certo, gente? Confere aí e vamos então para a última questão. Última questão, então. A última questão pedia para que a gente pudesse fatorar esses números aqui do lado. Fatorar, decompor em números primos, em fatores primos. Eu fiz os 3 primeiro, utilizando as divisões sucessivas por números primos, e fiz os outros 3 utilizando aí o diagrama de árvore. Mas você poderia escolher qual dos métodos usar. Lembrando que, por divisão, acaba sendo mais fácil quando eu tenho um número muito grande. Mas eu deixei aí vocês à vontade para escolher qual método vocês gostariam de resolver. Tudo bem? Então, vamos lá. O 100. Deixa eu apagar aqui. Olha lá o 100, pessoal. Posso até aumentar ele para a gente entender melhor. O 100, eu sei que é um número par, então dava pelo primo 2, não é isso? 100 dividido por 2 dá 50. 50 também dá por 2, dá 25. 25 já não dá mais por 2, mas dá por 5, que dá 5. E 5 por 5 dá 1. Lembra, eu só posso dividir por números primos. O 2 apareceu 2 vezes, olha o meu expoente indicando quantas vezes o número aparece. E o 5 também apareceu 2 vezes. Fatorei é a decomposição em fatores primos multiplicando. Se eu fizer aqui 2 vezes 2 dá 4, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 25, eu encontro o 100 novamente. Beleza, pessoal? Esse é um testezinho para você conferir se você fatorou corretamente. Na hora que eu resolvo as potências e multiplico, eu volto para o número original? Se sim, você fez a questão corretamente. Beleza? Olha a próxima questão aí. O 70. 70 é número par, novamente, dá por 2, que vai dar 35. O 35 tem na tabuada do 5, e o 5 é primo, vai dar 7. E o 7 é primo, só por ele mesmo, por 7, e eu chego no 1. O 2 apareceu uma única vez, o 5 apareceu uma única vez, e o 7 apareceu uma única vez. A mesma coisa fiz aí no 42, observem. E em seguida, faço novamente no 14, no 35 e no 50. Observe. Só que nesse caso, eu fiz pelo diagrama de árvores. 14 é 2 vezes 7, 2 é primo, 7 é primo, acabo aqui, não tenho mais o que fazer. Então, a fatoração é 2 vezes 7. O 35, 5 vezes o 7, 5 é primo, 7 é primo, não tenho o que fazer, paro por aqui. A fatoração, 5 vezes 7. Olha o 50. 50, eu penso, você pode ter pensado em números diferentes, mas eu pensei no 5 vezes 10. O 5 é primo, já não faço mais nada com ele, mas o 10 eu consigo fatorar. 2 vezes 5. E aqui também eu paro porque eu já não consigo mais fatorar ninguém. Então, as pontas das setas, o 5 uma vez aqui, 2 vezes aqui. 5 ao quadrado. E o 2 uma única vez. A fatoração, então, 2 vezes o 5 ao quadrado. Vamos testar? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 2 vezes o 25, 50. E aí, concluímos a questão. Dá pausa no vídeo. Analisa direitinho, vê se você conseguiu entender, se não ficou com dúvida. Volta o vídeo para me ouvir explicando novamente, até que você consiga entender. É muito importante essa questão, tudo bem, gente?
Vocês vão usar aí por bastante tempo até você concluir o ensino básico. Beleza? Grande abraço para você. Estou com saudade, de verdade. Nos vemos em breve, se Deus quiser. Beijo. E não se esqueça do que está escrito lá em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, se você tem fé, você tem tudo. Se você tem esperança, o brilho de Deus no seu olhar é visto de longe. A vida só é boa de ser vivida quando se está em plena aliança com Deus, ou seja, conectado com Deus. Não esqueça disso. Beijo, aluno. Beijo, aluna. Saudade de cada um de vocês.